Hoje eu trago para nossa mesa de estudos um texto de Kim Cherny. Ela fala sobre o lado avesso do relacionamento mãe e filha. E como que a sombra ela se revela nesses pequenos momentos de relacionamento entre uma e outra e entre outra e uma. Chegamos ao lado avesso do vínculo mãe e filha, ao seu indisfarçável sabor amargo. Invejar a nossa própria filha, querer aquilo que ela tem, sentir que tudo que foi conseguido às nossas custas, que terrível e cruel ironia invejá-la. Exatamente pelas oportunidades que tanto ansiamos por lhe proporcionar. Na minha qualidade de mãe, cheguei a um entendimento desse problema das mulheres através da introspecção. E, assim, tomei o cuidado de observar algo ainda mais difícil de ser admitido do que a crise secreta da vida da mãe. Pois o tipo de relacionamento mãe e filha que mais aparece no meu consultório é aquele no qual a mãe sente uma inveja aguda e exasperante diante das oportunidades abertas à filha. Um ressentimento pela relativa felicidade com que a filha parecia ser capaz de ingressar no novo mundo de oportunidades que se abria à sua frente, até que o seu problema alimentar, entre aspas, se desenvolvesse e a imobilizasse. A inveja da mãe pela filha amada. Para uma mãe, poucas emoções serão mais difíceis de ser analisadas do que essa. É natural desejarmos o melhor para as nossas filhas. Tudo o que nos foi negado. E para isso, nos sacrificamos instintivamente. Como, então, podemos lidar com essa exasperação que sentimos ao ouvi-la falar sobre a nova mulher? O que podemos fazer com esse rancor, às vezes inegável, que se avulta dentro de nós quando as ouvimos tagarelar sobre o futuro, planejando ter filhos e viajar pelo mundo todo e se tornar uma pintora e ainda ganhar uma fortuna no mercado de ações? E será preciso que abafemos um riso amargo, um suspiro de quem sabe das coisas, meneando a cabeça como quem diz: claro, eu acho que eu já ouvi tudo isso antes. A inveja da mãe. É típico que a mãe das mulheres que me procuram tenha tido possibilidade de escolha em sua vida. Ela recebeu educação, muitas vezes educação superior, e, frequentemente, começou uma carreira. Optou por renunciar a essa como parte do autossacrifício que parece acompanhar a maternidade, mas nunca foi capaz de aceitar plenamente esse sacrifício. Essa raiva por sacrificar-se pelos filhos também é evidente nas mulheres que tentam conciliar carreira ou vocação com a maternidade. Nesse caso, é claro, o problema são as escolhas diárias e repetidas que despertam a incerteza, a angústia e a irritação. Posteriormente, ela vai explicar exatamente que momentos diários são esses em que ocorre exatamente o sentimento, o nascer desse sentimento negativo dentro das mães. Deixar os filhos assistirem televisão para que ela possa desenhar ou pintar. Servir-lhes espinafre congelado para não precisar lavar os pratos e, assim, dispor daqueles 10 minutos livres para contemplação e meditação. Deixar os filhos no jardim de infância por 1 ou 2 horas a mais, para que ela possa assistir a uma aula. Às vezes, a mãe decide de um modo, às vezes decide de outro. Afinal, mal ela começa a meditar e é preciso sair correndo, já atrasada, para pegar os filhos na escola. Como filhas, sempre soubemos do ressentimento da nossa mãe, por mais heroicamente que a mulher mais velha tentasse disfarçar sua ansiedade. Olha que interessante ela fala aqui.
As filhas, os filhos percebem exatamente as atitudes dos pais. Mesmo que os pais tentam suprir, tentam não deixar isso à mostra para os próprios filhos, como também tentando enganar a si mesmo de que estão sentindo aquilo que estão sentindo. Ainda assim, pelo bem da mãe, a filha não queria tomar conhecimento. Nesse caso aqui, observa que a própria filha já começa o seu processo de jogar para a sombra, tá? Porque, olha como ela diz, ainda assim, pelo bem da mãe, a filha não queria tomar conhecimento. Então a filha percebe que a mãe está sofrendo, que existe, que tem algo psicológico que a mãe não está conseguindo resolver, não está conseguindo se aceitar. A filha percebe isso, mas mesmo percebendo isso, ela, para poupar a mãe, ela tenta suprimir isso dentro dela. Então ela percebe uma coisa e automaticamente reprime. Então a criança já começa a criar uma sombra nesse exato momento aí. Via a mãe sempre tentando, sempre fracassando. Ouvia insistir que o maior bem da mulher é sacrificar-se pela família. E na frase seguinte, ouvia-a negar que aquilo que fazia era um sacrifício. Ela havia passado o dia inteiro assando pão de centeio fermentado, do tipo que a avó costumava fazer. Sentia a ansiedade com que a mulher mais velha olhava em volta da mesa e observava o rosto dos filhos, tentando justificar, através de suas reações, toda a energia que havia despendido naquele dia. Via as tigelas sujas de fermento e farinha acumulando-se na pia da cozinha, como se a mãe não conseguisse convencer a ir lavar e guardá-las. Era a filha mais velha que as lavava e guardava. A mesma mulher que alguns anos mais tarde começaria, ela própria, a morrer de inanição. Pois ela sabia que a batalha travada contra o pão, acumulando-se sobre tudo o mais, havia irritado a sua mãe. Ela observava a mãe no supermercado ir e vir entre a seção de congelados e a de verduras frescas. Ela havia pegar um pacote de espinafre congelado e sorrir com uma expressão tensa enquanto dizia à filha: ainda uma criança, que de vez em quando não faz mal, não é, minha filha? Tudo bem jantar um prato congelado só por uma vez, não é? A filha então a observava virar-se de súbito e correr à seção de congelados e pôr o espinafre de volta, como se fosse um objeto imundo. Ela a seguia ao balcão de verduras, via a mãe pegar o espinafre fresco e parecer subitamente cansada e mal-humorada, e dar uma olhada no relógio e pôr o espinafre no carrinho e então colocá-lo de volta no balcão. Ela marchava atrás da mãe até a seção de congelados, onde novamente a mãe pegava o pacote de espinafre congelado e se voltava, diz a filha, com o aspecto de uma fera acuada. E assim continuava, de um lado para o outro, ambas tentando rir da coisa toda, tentando fingir que era um jogo, aquela jornada angustiosa da obrigação maternal à livre escolha, uma jornada na qual a mulher mais velha expressava sua incerteza e seu ressentimento em relação ao seu papel. A filha lembra como a mãe, finalmente, levou para casa o espinafre fresco, que murchou na geladeira sem jamais ter ido ao fogão. Ela lembra que sentia a raiva da mãe através do modo como os alimentos eram comprados, guardados e preparados. Já adulta, a filha interpreta. Ela diz que a mãe não conseguia mais aceitar as limitações de sua vida.
Reconhece que a mãe se ressentia amargamente da maternidade. Frequentemente a sabotava. Sentia inveja da filha por ser capaz de fazer outras escolhas. Muitas vezes competia com a filha e sempre era derrotada pela sua própria ambivalência. E por sentir uma vergonha tão profunda desses sentimentos, a mulher mais velha geralmente não sabia que os sentia, embora a filha os pressentisse. Olha que interessante. Existe uma linguagem aqui que é uma linguagem não verbal. Está na energia do ambiente. O filho está percebendo uma atitude que às vezes os pais não estão falando, mas eles estão absorvendo aquela informação, porque a informação ela não está somente na palavra e também às vezes não está no exemplo, ela está também no ambiente em que aquele filho está convivendo junto com seus pais. Então o filho percebe alguma coisa, sabe o que é, porém não se expressa para poupar os próprios pais. Então já começa aí um momento de sombra que o próprio filho, a própria filha começa a criar. Ela percebe algo e reprime aquilo, não expressa aquilo para os seus pais. A filha, criada nesse tipo de atmosfera de mistificação e ambivalência, inevitavelmente terá problemas quando partir para viver a sua própria vida. Ela enfrentará uma terrível divisão interior quando tentar assegurar a si mesma que a mãe foi feliz com os sacrifícios que fez em seu benefício e, ao mesmo tempo, afirmar a si mesma que aquilo não foi nenhum sacrifício. Então, nesse caso aqui, é uma ambivalência do filho, que ela tenta se convencer que o que a mãe fez foi um sacrifício, realmente por ela. Em um outro dado momento, aquele sentimento ele muda. Ela vê aquilo como, não, a minha mãe não fez mais do que a obrigação dela. Então começa aí essa ambivalência. E ela vai ter que resolver isso mais cedo ou mais tarde. Em desespero, a filha tenta eliminar a própria raiva e a sensação de inanição emocional, assegurando a si mesma que não há motivo algum para se sentir faminta, entre aspas. E nesse meio tempo ela não ousa formular certas perguntas sobre a mãe. Essa irritação com a mãe por ter traído o potencial feminino de desenvolvimento. Essa sensação de infinita ansiedade que existe entre mães e filhas. Todos esses sentimentos que ela não ousa admitir fazem com que lhe seja impossível separar-se da mulher mais velha, seguir sua própria vida e deixá-la para trás. Ela para e hesita ante suas próprias possibilidades de desenvolvimento, enquanto tenta freneticamente desenredar o nó complexo que amarra suas energias e ambições. É como se a filha tentasse nesse momento ali reproduzir, ser igual, seguir os próprios passos, mas tem algo que a chama, tem algo que a diferencia, que a torna a filha um ser único, independente. Então, ao mesmo tempo que ela tenta se identificar, ao mesmo tempo ela quer seguir um outro caminho. Então o filho começa a viver essa luta interior, essa ambivalência interna. E ela vai ter que vencer isso. Transcender a mãe não é uma simples questão de fazer com que a nossa própria vida, né? Olha que interessante isso daqui, hein? Transcender a mãe não é uma simples questão de fazer com a nossa própria vida aquilo que a mãe não fez. É, antes, uma questão de fazer aquilo que a própria mãe talvez tivesse desejado fazer e não fez por escolha pessoal. Tá? Então, se a mãe tomou um exemplo, uma decisão da maternidade por uma escolha, tendo outras possibilidades ao seu alcance, olha o que eu estou falando, tá? Tendo outras possibilidades ao seu alcance, quando ela começa a ver a sua filha crescer, subir e ganhar o mundo, começa o processo
né, de raiva, de ressentimento e de angústia. Então, é como se a filha tivesse falando para a própria mãe que ela foi uma fracassada, digamos assim. Porque a filha não fala isso, mas o movimento de ascensão da filha reverbera na mãe. Então, quando ela vê aquela ascensão da filha, automaticamente ela sente aquela angústia interna e não consegue elaborar isso dentro de si, a mãe no caso. Continuando. Se foram as necessidades econômicas ou a crença no destino inevitável da mulher que deram forma à vida da mãe, a instituição da maternidade lhe teria sido de imensa ajuda para superar seu descontentamento e infelicidade. Mas, se a mãe tinha alternativas e mesmo assim optou por sacrificar-se em prol da filha, se ela continuou a se sentir ambivalente em relação a essa escolha, ainda ansiando por uma vida que não teve, se ela se convenceu, depois de que os filhos nasceram, de que não poderia ter outras formas de satisfação e realização pessoais, mesmo que já tenha começado a duvidar da verdade de tudo isso, se sua vida continuou a fermentar com sentimentos não admitidos de inveja, ressentimentos e mudos anseios, então sua vida traria para a filha o problema de transcender a mãe. E esse problema está no âmago do problema alimentar. A filha enfrenta a questão de transcender a mãe quando a mulher mais velha deixa de ser capaz de aceitar a sua opressão como inevitável, ou se apaga como pessoa e passa a viver através da vida da filha. De súbito, ao alcançar a maioridade e entrar no mundo, ela corre o risco de despertar a inveja e o ressentimento da mulher mais velha. E por ainda mais doloroso e perturbador, ela agora está na posição de lembrar à mãe o seu próprio fracasso e privação, como eu havia dito. A quem cabe essa culpa? A mãe ferida que um dia foi filha? A filha enraivecida que talvez se torne um dia mãe ela mesma, o alvo da reprovação de sua própria filha? Precisamos superar essa tendência de culpar as mães. E, ao mesmo tempo, precisamos tomar consciência da nossa própria raiva e frustração. A sensação de abandono que todas nós sentimos um dia, filhas de mulheres em crise como nós mesmas. E, depois do choque de admitirmos a raiva que sentimos pela mãe, precisamos aprender a inserir essa raiva num contexto social, tirando a mãe pessoal de dentro de casa e posicionando-a no exato momento histórico em que deu à luz a uma criança. A maioria das mulheres consegue manter em segredo o seu colapso e sua crise, desde que permaneçam no lar e persistam na batalha, cada vez mais fútil, de sacrificar seu casamento e a maternidade. Mas a crise oculta irrompe e se torna evidente tão logo uma mulher sai para aproveitar as oportunidades sociais que a época põe à sua disposição. Assim, uma mulher de qualquer idade torna-se uma mãe moderna, uma mulher em séria crise, mesmo que oculta, quando não consegue apagar-se, sacrificar-se e viver através da vida dos filhos. Mas a mesma mulher, de qualquer idade, transforma-se numa filha com uma desordem alimentar no momento em que sai em busca do seu próprio desenvolvimento e precisa fazer uma pausa para refletir sobre a vida da sua mãe. Uma desordem alimentar só poderá ser resolvida dentro desse contexto cultural mais amplo, que nos permite extravasar a raiva pelo modo terrível como ela nos criou, mas agora incluindo nessa raiva as mães enquanto filhas, com o direito ao seu próprio desespero
Então, teremos liberado uma raiva que acusa, não as mães, mas um sistema social que nunca deixou de oprimir as mulheres. E, finalmente, seremos capazes de libertar do emaranhado nó de autodestruição e obsessão o conhecimento radical e salutar de que uma desordem alimentar é um ato profundamente político. Estou descrevendo gerações de mulheres que sofrem culpa, mulheres que não conseguem ser mães de suas filhas porque seus mais legítimos sonhos e ambições não foram reconhecidos. Mães que sabem ter fracassado e não conseguem perdoar a si mesmas pelo seu fracasso. Filhas que se censuram por precisar mais do que a mãe era capaz de oferecer. Que viram e experimentaram toda a extensão da crise da mulher mais velha e que não conseguem sentir raiva pela mãe porque sabem o quanto ela precisa que elas as perdoem. E o que é feito de toda essa culpa que as filhas sentem? Como ela se expressa? Onde ela irrompe? De uma forma disfarçada e sintomática. Sabemos a resposta. Já encontramos a resposta para essas perguntas. Sabemos como as filhas da nossa época se voltam contra si mesmas. Vimos como o modo como elas se quebram no momento em que deveriam prosperar e desenvolver. Observamos o modo como elas se torturam com a fome e fazem de seu corpo o inimigo. Como atacam sua carne feminina. Esses fúteis ataques ao corpo feminino, através dos quais tentamos nos libertar das limitações do papel feminino, escondem uma amarga batalha contra a mãe. Os traços característicos de uma desordem alimentar falam-nos da culpa que sentimos e da raiva oculta que não conseguimos expressar. Pois o que uma mulher irá atacar quando não consegue expressar diretamente sua raiva pela mãe? O que essa mulher vai atacar? Não é bastante provável que ela, voltando essa raiva contra si mesma, a direcione contra seu corpo feminino que compartilha com a mãe? Num assustador ato de substituição simbólica, a filha dispara a raiva que sente pela mãe contra o seu próprio corpo. Um corpo tão semelhante àquele que a alimentou e através do qual ela aprendeu a conhecer a mãe nos primeiros momentos de sua existência. Mas o nosso problema aqui não é o corpo feminino. O nosso problema é a culpa e a angústia derivadas desse ataque simbólico contra a mãe, que entravam o desenvolvimento da filha, na esperança de dominar a raiva, a ansiedade e a sensação de perda ao se separar da mãe. A mulher que hoje atinge a maioridade, ao dirigir esses sentimentos contra a sua própria carne feminina, envolve-se num ato intensificado de autodestruição, no momento mesmo em que busca desenvolver um novo sentido de identidade. Esse é o trágico paradoxo que a nova mulher precisa resolver. Forte, né? Esse é o texto de Kim Sherlin, essa famosa escritora. Eu vou deixar algumas descrições sobre ela abaixo. Então fica aqui para nossa reflexão, né? Para as pessoas que queiram identificar e ver, sentir o que sentem e ir ao encontro da sua sombra, mais uma vez. Aqui é apenas um resumo que eu fiz de tudo que Kim Sherlin tenta nos ensinar, tenta nos aprender, para que possamos aprender, a fim de que possamos um dia reconhecer essa obra do aprendiz. Como assim disse Jung, que é o reconhecimento da sombra, que é aquilo que nós sentimos, que é aquilo que nos desagrada e que é aquilo que não queremos ver, mas que mais cedo ou mais tarde
teremos que lidar com isso. Obrigado.